E aí, pessoal? Aqui sou eu de novo, professor Marcelo. É, A gente já falou que história é muito legal, né? Então a gente vai continuar mostrando para vocês como essa matéria que nós vamos estudar nesse ano de 2021 pode ser muito interessante para vocês, né? Só que é diferente do último vídeo. Aqui a gente vai mais ter uma conversa, um bate-papo, e eu gostaria de, ao final, ver os comentários de vocês, tá? Seja na página do Facebook, ou seja no canal lá no YouTube, nos comentários, e eu vou estar sempre que eu puder, olhando e respondendo o que vocês comentarem. Bem, o que eu quero dizer então com história? Primeira coisa, o que é história, né? História essa palavra, ela tem vários sentidos, né? Nas ciências a gente usa um termo para dizer isso, de uma palavra que tem mais de um sentido, que é polissemia, tá? Polissemia. Poli quer dizer muitos, semia, sentidos, né? Então é uma palavra polissêmica, ela tem muitos sentidos. A história, no uso comum, que nós também chamamos de uso do senso comum, né? As pessoas utilizam esse termo para falar, por exemplo, do que aconteceu com ela durante o dia. Ela pode também usar esse termo, história, para dizer para alguém que vai contar, por exemplo, uma história de ninar para o seu filho. Ela pode usar o termo história para dizer que uma vizinha contou para ela uma história do que tinha acontecido com o marido dela. E assim vai. Então, esse uso do termo história, ele é muito comum, mas ele não é o termo da disciplina de história, que é o que vocês vão estudar esse ano, né? Que já estudaram alguns anos atrás, né? E continuarão estudando ao longo dos anos, né? Os alunos no primeiro segmento estudam história muito local, né? Voltado para a região onde moram, as professoras trabalham aquela coisa da história da vida, né? Do estudante, do aluno, né? Isso também é história, história é ciência. Porque a história da vida de uma pessoa, ela é uma história. Na verdade, a história de vida de uma pessoa é um tipo específico de história. É a chamada biografia. A gente estuda, faz uma biografia, é o estudo sobre a vida de uma pessoa específica, né? Então tem muitas biografias, biografias de pessoas importantes, né? Como do Dom Pedro II, que vocês provavelmente já ouviram falar, como também biografias de pessoas também não tão importantes. Existem várias. E a própria vida de vocês, vocês podem criar uma autobiografia, né, que seria uma história de vocês próprios. Então, isso é o primeiro ponto, tá? Então, isso é um tipo de história. Então, como eu estava dizendo, a história, por ser polissêmica, ela muitas vezes as pessoas confundem algumas coisas, né? História também tem a ficção, né? Histórias de ficção. Então, o que diferencia a matéria história da história ficção, que é o que não é a disciplina de história, né? História ficção não é a disciplina de história. No vídeo anterior, eu mostrei para vocês a cena do filme Crônicas de Nárnia, né? O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, uma cena do bombardeio de Londres, que foi um fato real, mas foi apropriado por uma história de ficção. Ela não é aquela história, é uma história de ficção, tá? Então, você tem esses usos da palavra história. Então, o que é história, né? O que é história? Essa é a grande pergunta. E para vocês, o que é história? O que você acha que é história? História é disciplina, vocês que já estudaram. E aí, vou dar um tempinho para vocês responderem. A resposta que vocês deram
para a pergunta que eu deixei no quadro anterior, mas eu posso já para vocês adiantar algumas coisas, tá? Eu posso falar o que a história da maneira como a gente vai estudar no ano de 2021. Então, a história, ela é uma disciplina, ela faz parte das ciências, tá? Das ciências humanas, tá? Estuda o ser humano. E ela foi, da maneira como está estabelecida como ciência, isso foi construído a partir do século XIX, tá? Os séculos, lembrando, né? A gente vai sempre trabalhar os séculos com números romanos, tá? Então, o século XIX é escrito século normal e o 19 é um X, um I e um outro X, tá? É um 19, todas essas letras em caixa alta, né, em maiúsculo, e representam os séculos. Os séculos sempre serão representados na disciplina de história e em outras disciplinas também com essas letras dos números romanos, né? Então, são letras, né? Os números romanos são letras, muitas pessoas não entendem isso, são letras. E a história foi produzida para ser uma disciplina científica nessa época por determinados motivos. Mas antes da história ser essa disciplina científica, no século XIX, ela já existia. Ela já existia há séculos, né? Há milênios. Né? Por quê? Porque a partir do momento em que um ser humano, um Homo sapiens, ele começou a querer deixar para a posteridade, para aqueles que viveriam após ele, explicar a maneira como eles viviam, né? Contar como eles viviam antes, ou quando um pai sentava na roda de uma fogueira, em volta de uma fogueira, e contava para os seus filhos as histórias que ele havia ouvido contar do seu pai, do seu avô, e que no futuro este filho iria contar para os seus filhos, isso já era uma espécie de história, tá? A gente vai ver que há diferenças na história científica para esse tipo de história, mas isso já é uma história, né? Principalmente quando ela não é de ficção, quando ela relata os feitos dos antepassados, tá? Que é isso que os homens sempre fizeram. Por exemplo, nas cavernas de Lascaux, na França, foram encontradas umas pinturas rupestres, né? Que as pinturas que os homens das cavernas faziam, né? E eles faziam de várias maneiras essas pinturas rupestres. E essas pinturas rupestres, elas tentavam contar uma história, né? Da maneira deles. Eles ainda não tinham escrita, então eles contavam uma história. Vamos ver um pouquinho dessas pinturas rupestres? Eu vou botar algumas aqui para vocês. E aí, pessoal? Então, viram essas pinturas rupestres? Elas mostram o quê? Cenas de animais, cenas de humanos, né? As coisas que eles viam, animais que eles caçavam, né? A maneira como eles viviam. E o ser humano só pôde fazer isso a partir do momento em que ele passou a ter um pouco mais de tempo livre, a partir do momento que ele estabeleceu as bases para uma vida mais segura, né? Minimamente segura, com alguma segurança, porque ele tinha que ter tempo para fazer essas pinturas, né? Então, normalmente, a gente acredita que essas pinturas eram feitas à noite, quando eles estavam, no caso específico aí dessa caverna, se preparando para dormir, né, num local com relativa segurança, que eram as cavernas, era a casa deles, né? Nosso planeta é um planeta que cai coisas do céu, né? Então o ser humano sempre vai procurar um lugar para se proteger dessas coisas que caem do céu, né? Cai chuva, dependendo do local, cai neve, né? Então cai raio. Então o ser humano vai procurar um ambiente seguro, onde ele possa encontrar alguma segurança para poder passar sua noite, né, depois, às vezes, de um dia cansativo de trabalho e caçada, né, tanto homens quanto mulheres trabalhavam. E eles contam essas histórias, eles contavam essas histórias para passar o tempo, mas também para registrar
a maneira como eles viviam, né? E essas histórias que vão ser contadas pelos seres humanos vão fazer parte do que hoje a gente entende como história, tá? A história, então, sempre existiu. A partir do momento que o ser humano passou a viver em sociedade, a partir do momento que o ser humano passou a viver em aldeias, em pequenos locais agregados, em pequenas vilas, né? Quando eles começaram a viver em conjunto, né? Formando um grupo social, né? Um grupo de pessoas que estavam determinados a viver juntos no mesmo local, né? E proteger-se mutuamente. A partir desse momento, os seres humanos passaram a contar as histórias de como eles viviam e de como eles produziam, né, o seu alimento, de como eles conseguiam sobreviver no meio que inicialmente era hostil, né, as necessidades que eles tinham. Então o ser humano vai passar a fazer essas coisas. E isso vai permitir que as pessoas possam ter algum tipo de conhecimento de como essas pessoas viveram. E eles passaram a contar essas histórias de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. E deixando marcas para isso. Olha aí, olha só o que vocês vão ver agora. Bem, quando alguns homens começaram a ficar poderosos, né, alguns homens começaram a ter mais poder sobre os outros e passando a explorar o trabalho dos outros, eles vão ter que registrar os seus feitos, né? Mesmo antes de terem escritas. Então, por isso que os povos antigos tinham muitos povos que desenhavam, faziam esculturas, né? Para quê? Para mostrar para os seus as pessoas que viveriam depois como eles viviam. Então, tudo isso faz parte do conhecimento da história mais ampla, não da ciência histórica, que a gente vai ver no nosso próximo vídeo, o que é a ciência histórica, né? Mas essa história, então, que os seres humanos contam, e que vocês também contam, e que os seus pais contaram, tudo isso são meios de deixar registros sobre algo que faz sim, aí sim, parte da história, inclusive da história-ciência. Porque é aí que eu vou terminar esse vídeo com vocês, tá? Eu vou deixar uma pergunta no finalzinho, mas eu vou falar para vocês então, né? A história, então, ela se preocupa, né? Essa história que nós vamos estudar e que sempre foi assim desde a antiguidade, embora tivesse diferenças, era de deixar registros de como as pessoas viveram para a posteridade. E essas pessoas que deixaram esses registros acreditavam que esses registros seriam usados pelas pessoas do futuro para saber como elas viviam. E por que eles faziam isso? Um dos motivos era que elas queriam, de certa forma, passar o nome dela para após a morte dela. Ela queria que ela fosse lembrada após a morte dela. Então, essas pessoas procuravam fazer grandes obras, grandes prédios, principalmente os homens poderosos que eu comentei, grandes obras, grandes prédios, né, túmulos enormes. Nós vamos ver alguns durante as aulas e os vídeos, né, que tinham a intenção de que se lembrassem de quem ele foi, né? Então, é basicamente isso. Então, a história, ela tem uma função, né, de registrar acontecimentos do passado. Então, quando o seu avô, caso você os tenha, senta e conta uma história da infância dele ou da juventude dele, fala, quando eu era criança, ele está fazendo exatamente igual os homens de antigamente faziam, deixar um registro contando que essa história não morra, essa história siga em frente, né? E dependendo do quanto a história for interessante, ela vai seguir em frente mesmo, né? Muitas histórias muito antigas chegaram até nós
porque essas histórias eram interessantes, né? Então a gente ficou sabendo delas por causa do interesse que elas provocavam nas pessoas, de querer saber como aquelas pessoas daquela região viviam. Então é isso, gente. Eu vou deixar agora para vocês uma pequena atividade, tá? A gente vai entender um pouco melhor nos próximos vídeos como é que funciona a história, a ciência, né? Essa história trabalhada no século XIX. Mas então vocês têm que entender que a história ela procura saber o que os seres humanos fizeram numa determinada época. Em que época é essa, né? É o passado. Então, a história sempre procurou contar os acontecimentos, tá? Acontecidos antes da pessoa. Porque aquelas pessoas que estavam vivendo o momento, elas podem escrever, inclusive, há a possibilidade, inclusive há historiadores, a gente vai falar disso no próximo vídeo, que contaram momentos que viram e viveram e quiseram contar a história de um determinado evento. Normalmente após ele acabar, para ele, justamente porque ele soube o que aconteceu, né? Ele viu o que aconteceu e aí ele vai lá e conta. Mas o que eu quero deixar para vocês é o seguinte: vocês vão perguntar alguma história interessante para o seu pai ou para sua mãe, que ela viveu na adolescência dela ou na juventude. Alguma história interessante, né? E aí eu gostaria que vocês deixassem aí embaixo, tá? Nos comentários, o que vocês acharam de mais interessante nessas histórias que os seus pais contaram para vocês. Então eu espero que vocês façam essa atividade e aí eu vou comentar. Tendo comentários interessantes, no próximo vídeo eu começo o vídeo com os comentários de vocês, tá bom? Então eu encerro por aqui, um abraço, lembrando aí para vocês, história é legal, não é chato, história não é chato, história é legal, história vai sempre ajudar a gente a entender o mundo que a gente vive, tá ok? Tchau para vocês e um abraço, até a próxima!